Bom dia, mais uma vez aqui no canal Ministério Farol para Famílias, para a gente dar continuidade à última aula dessa série, a gente começou falando sobre ser rápido no ouvir, né, urgente no ouvir, preste atenção naquilo que o outro está falando, ser tardio no falar, para que dê tempo para a gente assimilar aquilo que o outro está falando e responder. E agora a gente vem com mais uma parte do versículo, né, e o finalzinho do versículo, que está lá em Efésios 4:26, que diz assim para a gente: irai-vos e não pequeis. Difícil essa palavra, né? A ira, na maioria das vezes, ela é um dos nossos sentimentos e atitudes que vão ser usados com um propósito bom ou ruim, né? E depende de nós escolher qual caminho, qual atitude que nós vamos ter em relação à ira. A Bíblia já fala que para se irar, pode se irar, ela não condena a ira, mas ela diz para que não pequemos. Por quê? Muitas vezes nós pegamos a ira, né, e se ela for usada de forma incorreta, ela vai agredir pessoas, né? Ela vai ser uma questão impulsionadora para alcançar é, uma determinada situação, mas muitas vezes a gente vai ferir as pessoas. Alexandre ele fala que se essa ira ela for usada de forma correta, ela vai ser uma grande impulsionadora, né, para poder ter vitória. Mas de que forma? É você se irritar com a situação e o que você vai fazer com essa ira, já que não é para pecar, né? Então a ira ela pode despertar em nós uma força de vontade, um senso de justiça muito grande, que nos vai dar coragem para nós nos impulsionarmos ou nos posicionarmos contra abusos. Quando você direciona a sua ira em relação a pessoas e você fala dessa ira ou briga ou agride pessoas e não para resolver o problema, aí essa ira ela se torna uma forma pecaminosa. Por quê? Porque você não está resolvendo a situação, você está agredindo pessoas. E aí eu até separei uma fala aqui que foi uma questão que recentemente a gente até abordou, né, numa célula nossa, é, sobre a questão de Jesus expulsar os vendedores e cambistas do templo. Ele agiu com ira? Sim, ele ficou tremendamente irritado. Por quê? Ele derrubou mesas, ele espalhou moedas, mas ele é, falava que a casa do pai estava sendo transformada numa casa, num covil de ladrões, né, e salteadores. Então, quando ele fala isso, o que ele está demonstrando? Que os fiéis estão sendo explorados, que não havia purificação que era exigida naquele tempo, no templo, era purificação espiritual. Havia um materialismo religioso, porque na verdade não se queria fazer os sacrifícios, né? O animal ele deveria conviver com a pessoa, dentro de casa, todo aquele conchego para ser oferecido em sacrifício. Não, você chegava, olhava lá, eu quero esse aqui tá bom, então esse aqui eu levo. Então, não era uma coisa ritualística, digamos assim, eles não cumpriam os ritos, né, quem comprava ali perto. E não havia zelo pela casa de Deus. Porque você imagina, se você tem um local onde vende animais, não sei se vocês eram da época, eu pelo menos fui, Alexandre também, de que tinha aviário, quando você entrava, gente, que cheiro insuportável, eu odiava quando meus pais iam comprar galinha, né, dentro, ou franguinho, dentro do aviário. O cheiro era horrível, eu ficava do lado de fora porque eu passava mal. Até hoje, se deixar, eu sou bem fresca, eu passo mal. Galinha, para mim, ela vem dentro do supermercado, da geladeira do supermercado. Mas o que que acontece? É, ali, dentro daquele local que deveria ser santo, devia ser para adoração, devia ser para oração, tinha cheiro não só de galinhas, e não sei nem se eram galinhas que tinham, eu acredito que não, mas pombos, pássaros, é, cabras, é, ovelhas e todos esses outros animais, eles têm excrementos, né? Têm excretas. E tudo aquilo ali fedia. Você tinha que ter alimento para os animais, você tinha que ter água para os animais. Então imagina a lama sujeira que não devia ficar no local, fora o mau cheiro. É, já bastava o cheiro do sacrifício, né? Porque era cheiro de sangue e cheiro de carne queimada. Então
Isso era um X, mas eram as ordenanças que Deus mandou fazer. Agora, não ficar criando animais ali naquele local. Então Jesus se irritou e se irritou muito com eles. Mas Jesus não bateu neles, né? Não os agrediu. Ele só desfez aquilo que era considerado errado e que deveria não acontecer naquele local. Um escritor americano chamado Jay Adams diz que existem duas maneiras de nós lidarmos com a ira. Uma é a exteriorização, de você explodir, e a outra é a interiorização, de você guardar para si. Quando você exterioriza, naquele momento que você está exteriorizando, você está gritando, vociferando, se espalhando, é, várias pessoas, inclusive você, vão acabar sendo atingidas por estilhaços, vai estar todo mundo ferido. E a emenda é pior que o conserto, não tem como consertar. Mas quando você interioriza, você guarda essa ira para dentro de si, você imagina como se fosse um vulcão que por fora parece calmo e que de repente acontece aquela erupção e as lavas que vão cair. Então, quem estiver mais perto, com certeza vai ser alvo desses estilhaços, dessa erupção que está acontecendo. Então, muitas vezes, a gente vai acabar explodindo com quem está dentro de casa, com os filhos, com a esposa, que são as pessoas mais próximas. E aí a gente acaba falando assim, foi a conta-gota, né? A gota dentro do copo com água. Então, assim, é uma coisa perigosa, é uma coisa triste, né? Tanto externa, a exteriorização quanto a interiorização são coisas ruins. E na vida conjugal não acontece diferente, porque é a pessoa que está mais próxima, então você acaba, pela facilidade de ter alguém ali para poder te ouvir, é, por ser a pessoa que às vezes não está esperando, você acaba detonando, falando, gritando, se exasperando e se irando, e muitas vezes não é nem contra a pessoa, é contra uma determinada situação, mas a situação não vai ser resolvida. Então, irou, pecou e não resolveu o problema. A única forma da gente lidar com essa ira ou com esses sentimentos que vão provocar esse sentimento é através de perdão. Quem não perdoa é escravo do ódio e da pessoa que odeia. Você acaba convivendo constantemente com a pessoa de que você menos gosta, você acaba tendo sentimentos e ações também muito ruins, e na vida conjugal ela não vai ser diferente. O exercício do perdão ele é diário. A Bíblia diz que quem não perdoa não pode orar porque e não pode ofertar e não vai ser perdoado, que as orações elas não passam do teto. E você carrega dentro de você uma mágoa, um peso muito grande. Às vezes você vai falar assim para mim, mas o que acontece com para mim ter que perdoar aquela pessoa? A questão do perdão é uma questão de uma ação. Você pode perdoar a pessoa, se ela se arrependeu ou não, você vai perdoá-lo e aquela pessoa ela vai receber ou não também aquele perdão. E às vezes, gente, é bem complicado porque a gente vai se irritar, a gente vai se irar contra aquela pessoa, não vai perdoar, vai deixar cada vez mais como se fosse uma bola de neve, vai crescendo, 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 e a gente não age ou não faz aquilo que Deus, a ordenança que Deus mandou, né? A ordenança do perdão. E como é que a gente fica? Com aquele sentimento de culpa, com aquela ira, com aquela raiva, e nunca mais vai falar com a pessoa, nunca mais vai fazer nada, ou vai comparar outros com aquela pessoa e também não vai abençoar uma outra pessoa, né, um terceiro. É, a gente aprende com Tiago, no livro de Tiago, que para vivermos em comunhão positiva, devemos ser urgentes no ouvir, lentos no falar e tardios no irar. Então, nós temos dois ouvidos. Ouça mais, escute mais, veja as possibilidades que a pessoa está te apresentando. Seja lento no falar, você mastigue um pouco, pense um pouco, remova um pouco aquela situação no que você vai falar e o que você vai falar, se vai ser bom ou ruim, se vai abençoar ou não, se vai dar destino ou orientação para aquelas pessoas que estão ali, e seja tardio no se irá, porque quando a gente faz essa detonação e a gente explode, seja de uma forma externa ou seja de uma forma interna, todos saem feridos, inclusive você.
faça a prática do perdão. Perdoe. Leve a vida da forma mais leve possível e mais saudável possível. Perdoe aquela pessoa. Não significa dizer que você vai ficar colado 24 horas com aquela pessoa, mas você não vai precisar carregar aquele fardo, aquele problema daquela, daquela mágoa com aquela pessoa. Que Deus possa estar te abençoando, que dê uma excelente semana e que você consiga não somente colocar em prática, mas que tenha sempre em mente, caminhe, né, e ande junto com Jesus para poder realmente ser diferente. Que Deus possa lhe abençoar, lhe guardar, proteger, livrar de todo mal. Que dê um excelente final de semana. Que Deus lhe abençoe.